dia é que é hoje, Wagner? Você que é bom de data. 29. 29? E o mês? Maio. O mês é maio? Aí você está antenado mesmo. Então, 29 de maio, o ano é 2020. Agora são 12 horas mais 3 minutos. Nós já estamos chegando aqui para mais uma edição do programa, bote aí, 10, 20, 30. Eu quero ver quem descobre. Nós já estamos chegando para mais uma edição do programa. Hoje é o último dia de programa da semana. Nosso programa vai sempre ao ar de segunda a sexta-feira, do meio-dia até às 13 horas. Programa que lidera, segundo as pesquisas aqui na cidade, lidera o horário da audiência. Nós estamos no distrito, no interior, nos interiores de Ilhéus, aqui nos distritos aí. Nós estamos chegando forte. Temos ouvintes espalhados aí em diversos distritos aqui de Ilhéus. Então, nosso muito boa tarde a todos vocês que nos ouvem. Seja bem-vindo aqui à bancada do programa Falando Direito. Almoça conosco, participa conosco do programa. No programa de hoje nós vamos entrevistar o secretário de Indústria e Comércio, ele que é advogado e bom advogado, doutor Vinícius Brilhas, já está aqui conosco. E daqui a pouco nós vamos falar sobre a abertura do comércio, circulação do transporte coletivo, flexibilização de outras áreas aí de serviço, referente à parte de hotelaria, se realmente no dia 10, conforme tem matérias espalhadas aí na cidade, se funciona. Nós vamos saber de quem está cuidando da pasta, junto do Comitê de Crise, o secretário de Indústria e Comércio. E na abertura do programa, eu quero liberar aqui algumas notícias que poderão ser destaques aqui no programa, se der tempo para a gente comentar. Libera aí, seu Wagner, a vinheta das nossas, de desfilar aqui as nossas matérias. Olha, Gedel Vieira Lima está irritado na prisão com Lucas Paiva. Ah, não! Diz que Lucas Paiva quer bater papo com o Gedel, e o Gedel diz, rapaz, vai para lá, eu não quero conversa não, rapaz. Vamos falar um pouco de política aqui, ele disse, eu não quero saber. É desse jeito, rapaz. Então o Gedel está na bronca, os dois estão presos e Gedel está irritado com o Lucas, vereador Lucas Paiva. Olha, o Wilson Witson recebeu 284 mil de escritório investigado em ano de eleição. É brincadeira, o negócio está começando a estreitar para o juiz. Ainda é juiz ou é ex-juiz? Ex-juiz. É o ex-juiz. Então o negócio está começando a estreitar para ele sobre essas investigações. Também tem novidade aí do caso aí do delegado que foi alvejado aí, está em recuperação, e a modelo que morreu veio a óbito. Tem novidade desse caso hoje. Eu acho que na abertura aqui do programa, doutor Gerson, nós poderíamos comentar um pouco, porque existe aí as trocas de mensagem entre o delegado e a modelo, que era noiva, namorada, que já estavam marcando a data do casamento. Nós temos várias notícias aqui para comentar hoje no programa. Tem também sobre Marco Aurélio, diz que hipótese de se virar a mesa com Forças Armadas está praticamente fora de cogitação. E tem uma matéria aqui da Prefeitura de Ilhéus, o antes e o depois. Rapaz, a escola era realmente uma escola desprezível. Como é que deixavam os alunos estudar nessa escola aqui, rapaz? A escola chamada Piaçaveira, que foi destaque no Jornal Nacional. Agora você vê aqui, era um barraquinho de madeira caindo nos pedaços, negócio esquisito, não tinha como os alunos estudar ali, seu Wagner. Mas agora você vê o antes e o depois, a prefeitura realmente, você está vendo aqui a foto? A prefeitura botou pocando lá, meu amigo, fez uma escola, derrubou, tirou o barraco e construiu de alvenaria. E o pessoal lá já receberam o kit de alimentação. Parabéns aí à secretária de Educação, à sua equipe e ao prefeito Mário Alexandre por esse trabalho de investimento na educação lá nessa escola em Piaçaveira, que foi destaque no Jornal Nacional, trazendo vexame aqui pra gente. Bom, agora são 12 horas, 8 minutos, eu vou boa tarde dele, o comentarista do programa, Dr. Gerson Moraes. Boa tarde, companheiro. Boa tarde, Adilson. Cadê o retorno? Será que vai isso aí? Vai? Desligou. Desligou, tem que ir em cima, aí ó, tá ligado? Pronto, agora tá ligado, pra cima. Alô. Pra cima, tá ligado? Alô. Se não foi, vá nesse daqui, ó. Quando você Resolve aí, isso, vai nesse aí. Veja aí. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Wagner, Diego.
Boa tarde, nosso entrevistado de hoje, Dr. Vinícius Brilha, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico. E, doutor Vinícius, você já esteve aqui antes. E hoje a gente também está aqui muito feliz em estar recebendo você de volta, porque em um outro momento dessa pandemia, outras informações, nossos ouvintes aqui estão querendo saber muito de você, como é que estão as decisões aí nesse momento com relação ao nosso comércio. E a gente tem muita pergunta para te fazer. A hora é essa, de flexibilizar, o momento é esse, de que forma essa flexibilização pode acontecer. Tem muita gente em dúvida também, doutor, com relação às escolas, porque principalmente as crianças, 4, 5 anos, elas não têm como assistir aula pela internet. E aí tem muita gente querendo saber como é que vai ser, vai voltar, de que forma vai voltar. A gente fez uma pesquisa aqui, como é que as escolas voltaram. E a gente tem muita coisa para falar com você. Mas antes, Adilson, a gente precisa passar algumas informações aqui com relação ao caso do delegado Paulo. O delegado Paulo, ontem a gente falou aqui, doutor Vinícius, esse caso é um caso que está tendo repercussão nacional. E a gente vem aqui acompanhando esse caso. E nós ontem aqui passamos a informação aqui em primeira mão, que existia, o delegado ele já ia casar, se apaixonou por uma aluna dele e automaticamente já marcou casamento, uma mesa, uma mulher é uma coisa mais linda do mundo. Só que aí as fontes de Adilson aí descobriram que ele tinha um outro amor. O delegado tinha um outro negocinho amor. Lá do passado. Não era amante não, ex-namorada dele, que ele era apaixonado e que ele terminou o namoro com a Miss e estava conversando com a outra. Um caso mal resolvido. Resultado, a gente adiantou isso aqui ontem. E tem uma matéria aqui que explica com detalhes o que aconteceu, Adilson. Vamos passar aí, vai. Com detalhes o que aconteceu. Vamos lá. Atenção aqui que a gente vai entrar no caso do delegado Paulo Bilinski e da namorada Priscila Delgado. É que o balanço geral, a nossa equipe de reportagem teve acesso exclusivo ao inquérito do tiroteio que terminou com a morte da modelo Priscila Delgado, a namorada do delegado. Lembrando que o delegado foi operado, né? Ele segue internado. Nós, como eu disse, tivemos acesso a esse inquérito com exclusividade. E nesse documento, olha só isso. Algumas informações importantes, como, por exemplo, a troca de mensagens entre o delegado e uma ex-namorada. Essa troca de mensagens teria acontecido antes da Priscila ter tido acesso a essas mensagens. E logo na sequência, esses tiros dentro do apartamento foram disparados. Isso vai ajudar muito a polícia a entender algumas questões. Eu quero que você assista comigo a essa reportagem. A conversa entre Paulo Bilinski e uma ex-namorada que não vamos identificar começou na véspera do crime. Na mensagem, trocada às 9h15 da noite, o delegado revela que terminou o relacionamento com a modelo. Paulo diz que a preocupação é que Priscila pegue uma arma dele. Ele também escreve que ela está chorando muito. A ex-namorada responde que não conseguiria dormir com uma pessoa assim ao lado dela, com tantas armas ali. O delegado então fala que Priscila vai para um hotel. Depois, conta que a modelo vai passar a noite no apartamento mesmo e que vai dormir no quarto de hóspedes. Paulo ainda afirma que as armas estão com ele. Às 11h18 da noite, outra mensagem. A ex-namorada pede para ele trancar a porta. Essas são as últimas mensagens trocadas entre eles na noite anterior ao crime. O que acontece durante a madrugada é um mistério. A conversa é retomada às 6h22 da manhã seguinte. Nesse momento, ele diz que a modelo ainda está desesperada e que ela acha que está grávida. Às 8h09, ele manda a última mensagem antes dos tiros serem ouvidos pelos vizinhos e diz: "O que eu faço?" Pouco depois, acontece o tiroteio. O advogado da família... Na realidade, ela se sentiu traída. Se sentiu traída, né? Cena de novela, isso aí. Cena de novela, rapaz. Dá pra escrever um roteiro aí.
Adilson, você viu aí que ele estava conversando com a ex, ela dentro do apartamento, e ele batendo papo, falando tudo para ela. E a Priscila no apartamento com ele. Isso é traição, doutor Inês? Isso é traição? Então, vamos lá. Deixa eu continuar a narrativa. Continua, você vê como ele chegar da uma. A Priscila lá no apartamento e ele com a outra. Tá, ela tá aqui, eu já terminei, ela tá chorando. E a outra falando pra ele, cuidado com essas armas aí, ó. A outra falando pra dar na mensagem. Cuidado, rapaz. Você vai dormir com essa mulher aí dentro. Com esse monte de arma aí Não, dentro. eu vou botar ela no quarto de hóspede, tá, beleza. Foi pro banheiro e deixou o celular de bobeira, Vinícius. Destravado. O delegado foi tomar banho e deixou o celular. Ela que pegou o celular. Quando a Priscila pegou o celular, que leu, ela seguiu só o medo da outra. Ele tá achando que eu não vou matar, não. Ele no banheiro, as armas estavam no quarto dele. Ela foi lá, na hora que ele abriu a porta, ela mandou 6 tiros, pulou, deu sorte. Igual um gato, né? Igual um gato, só pegou na barriga. Os outros foram só mão, pé e tal, perna. E o que acontece? O último tiro ela botou no peito e se matou. Então veja que a Priscila estava passando por uma situação depressiva, tomando os remédios de depressão e ainda com suspeita de estar grávida, ou seja, o mundo dela caiu e ela falou, morre todo mundo e acaba tudo, e eu não sou, você não é meu, não é de ninguém. Então está praticamente chegando à conclusão aí do caso, Deus. O caso está praticamente elucidado, quase elucidado. Mas você perguntou se é traição ou não, rapaz. Eu estou aqui diante de 2 advogados. Olha, a gente tem aqui um doutor aqui da vara de família, muito experiente com esses problemas aí. Doutor, ele já disse que tinha terminado, mas estava conversando com a outra, dentro do apartamento, na presença... Se fosse só conversando, não tinha problema nenhum. Nenhuma. É um caso, Adilson, esse caso, se é traição ou não, aí tem que ver com detalhes. Aí só no diálogo não, né, doutor Vinícius? Você que é especialista na vara da família. Aí vai depender muito do ponto de vista. Mas independente se for traição ou não, eu acho que a pessoa não pode chegar a esse ponto. Né? A ponto de tentar tirar a vida do outro e tirar depois a própria vida, realmente é uma situação muito, muito delicada, muito complicada. Né? Não é à toa que está dando... todo o Brasil está se comentando isso. Grande repercussão. E vocês são muito felizes, tiveram uma felicidade muito grande em conseguir informações em primeira mão e trazer aqui para os ouvintes aqui em Deus. Muito bem. Agora e essa aqui do Gedel? Que Gedel está chateado. A matéria disse que o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que voltou Rapaz, esse Adilson descobre a coisa, viu, Adilson? E você, como é que você soube que Lucas está na mesma cela de Gedel, Adilson? Fala isso aí. É uma fonte passou para mim agora. Eu não posso revelar. Isso está na Não vai revelar a fonte? Não pode. Você não pode revelar a fonte, não. Nem, aí ele sabe disso. Você não pode revelar a fonte. Caiu aí, né? Não pode revelar a fonte, não. Se você revelar a fonte, você... Sim, mas conta, eu estou curioso também, né? Olha, o que aconteceu? A fonte passou para mim o seguinte, está aqui registrado. Ó. Gedel voltou a ser notícia e ele está chateado porque um dos seus ex-assessores voltou aí a ser notícia aí nos jornais, e ele disse aqui que um advogado que não aguenta mais o assédio desse advogado e também não aguenta mais a provocação e o assédio do ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Lucas Paiva. Segundo a informação, o trio divide cela, os três, divide cela no Centro de Observação Penal, na capital baiana. Gedel divide cela com o advogado e também com Lucas Paiva. E se irrita com as tentativas frequentes de ambos de abordar um tema do qual ele está, na realidade, já de saco cheio dentro da prisão. Todo momento o Lucas Paiva quer puxar assunto referente à política, referente ao que aconteceu com o Gedel. E o advogado, estão os três na mesma cela. Imagine. Aí o Gedel está dizendo que não aguenta mais
já está de saco cheio, não aguenta mais esse assédio de Lucas Paiva. Querer falar política. Querendo conversar de política. Ele está retado com o negócio de política porque ele está preso lá. Aí tem situações aí que justificam isso aí. Primeiro, o Gedel é um político muito mais velho, né? Muito mais experiente, muito mais rodado, vamos dizer assim, do que o Lucas. E Gedel sabe que a carreira dele, politicamente, esqueça, ele vai ter que partir para outra. E o que acontece? Ele não quer conversar sobre política. Politicamente aqui, Gedel acabou? Ele pode fazer o lobby dele ainda, porque tem toda uma vida, né? Mas a imagem dele lá na frente, na linha de frente, eu acho que é complicado, quase impossível, no meu entendimento. Aplica-se também ao Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara? Eu acho que também, pela idade, porque na verdade o que acontece? Eles precisariam, na hora que saísse daí, ter um domínio político no partido ainda, né? O partido se fragilizou muito, o irmão dele já saiu do partido, não é mais candidato também, há toda uma fragilidade familiar, a mãe dele está envolvida em processo também, então a situação de Gedel é muito complicada. E o que acontece? E o Lucas não, o Lucas ele é mais novo, né? O Lucas gosta de conversar política. Que coincidência, o Lucas Ele fica está na do mesma lado de cena com o Gedel Gedel. querendo puxar a conversa, e Gedel não quer conversa. Gedel não quer falar de política, Gedel está chateado, inclusive pediu para sair de lá. Me tire daqui! Esses caras Mas não deixam é uma direto. situação realmente curiosa, né? Porque a gente conhece as duas figuras políticas e a gente está comentando aqui essa matéria. Está circulando aí, já está em alguns lugares aí. Depois que a fonte mandou para mim, aí outros já pegaram por aí também, já estão falando. Já Mas soltou, né? eu acho que está chegando agora, porque aqui saiu daqui, aí pega lá e começa a futucar para tentar também obter informação. As articulações continuam. Mesmo preso, são muitos. Gedel é muito articulador. Agora tem um personagem forte, ele é conhecido pela ignorância dele, né? Então ali, dormindo ali no meio do lado a lado, é complicado. É um ser humano meio complicado, meio agressivo, né? Ríspido. Pai Lucas está dormindo do lado dele. Do lado dele. É brincadeira. Bom, vamos passar para o nosso bate-papo com o nosso entrevistado. Cadê aquela vinhetinha, Wagner? A entrevista do dia, são 12 horas e 21 minutos. Libera aí para a gente gente entrar aqui no bate-papo com o doutor Vinícius. E tem assuntos importantes para a gente tratar, referente à nossa cidade. Eu sei que muitas pessoas estão nos ouvindo agora e vão estar a par. Melhor coisa é você saber diretamente de quem está cuidando aí. Ele que é secretário de Indústria e Comércio. Vamos chamar ele. Nosso entrevistado. A entrevista do dia. Muito bem, agora nós vamos para a nossa entrevista. Aí, vai controlando aí, meu filho. Você é inteligente. Nós vamos para a nossa entrevista com o secretário de Indústria e Comércio, doutor Vinícius Brilha. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez, nesse momento tão importante, onde muitas pessoas, inclusive hoje pela manhã, estavam querendo saber sobre a abertura do comércio. Se procede, se na próxima semana o comércio vai estar funcionando, e se for, como é que vai se dar isso. Então a gente gostaria agora de obter essas informações diretamente da sua pessoa, que é a pessoa certa para nos passar essas informações. Seja bem-vindo mais uma vez à bancada aqui do programa Falando Direito. Obrigado, Adilson. Obrigado, Gerbinho. Boa tarde a todos, aos ouvintes aí da Rádio Baiana. É a segunda vez que eu volto aqui na rádio. Acho que se eu vier a terceira, eu já posso pedir música pro Fantástico. Pode pedir. Se vier a terceira, pede. Da outra vez eu estive aqui para falar justamente que o prefeito já tinha autorizado para a gente conversar sobre com os segmentos, para falar sobre reabertura do comércio, e de fato nós o fizemos, né? Elaboramos um estudo, discutimos com os segmentos, as entidades. Você sabe que a primeira vez que a gente falou sobre a abertura do comércio foi aqui na Rádio Baiana. Então nós discutimos com os segmentos, né? Aprovamos o plano de reabertura no comitê de crise. Então a gente, até
segunda-feira a gente vai divulgar, que nós ainda não divulgamos, e o prefeito já deve anunciar quando vai ser aberto o comércio, né? Acredita-se que semana que vem. Inclusive o prefeito esteve aqui essa semana, falou que na próxima semana iria reabrir, e a possibilidade de isso acontecer realmente é muito grande, tá? O plano, eu já posso entrar falando do plano. Pode, né? isso é importante. O plano, ele foi discutido junto com a saúde, junto com o gabinete de crise, junto com as entidades da sociedade, né? A Associação Comercial, o Cicomércio, o CDL tiveram a participação ativa. O prefeito Mário Alexandre, de forma democrática, fez questão de discutir junto com os estabelecimentos, né? Junto com os mais interessados, que são os setores do comércio, né? E, na verdade, o comércio ele não poderia ser aberto de uma única vez, né? Então, a ideia é que ele seja aberto de forma flexibilizada, né? Primeiro, a gente vai abrir as atividades que tenham o menor impacto para evitar a disseminação e a contaminação do vírus, e posteriormente a gente vai avançando até que a gente consiga atingir as demais atividades que causem um maior impacto, né? E tem um risco maior de contaminação. O que a gente queria passar com isso? A abertura do comércio não quer dizer que está todo mundo, né? Vamos para a rua E voltou à normalidade. e voltamos à normalidade. Não é isso, né? A verdade é que a gente está iniciando a flexibilizar o comércio diante da necessidade da economia começar a voltar, começar a aquecer, mas nós não vamos esquecer da parte sanitária. Ainda continua sendo o principal preocupação hoje da prefeitura, né, do prefeito Mário Alexandre. O prefeito Mário Alexandre é um médico, um humanista, ele tem uma preocupação grande em relação ele veio aqui para dizer, eu vou salvar vidas em primeiro lugar, mas claro, também vamos salvar a economia, mas a vida ela está sempre em primeiro lugar. Então, hoje a gente está sendo possível falar em a reabertura do comércio. Por quê? Porque todas aquelas medidas de isolamento, de barreira sanitária, de busca ativa feita pela Secretaria de Saúde nas casas das pessoas, né, o monitoramento, tudo isso surtiu efeito. Ontem o secretário de Estado da Bahia elogiou o município de Ilhéus por ter sido a cidade que teve o maior isolamento social no estado. Eu vi essa matéria. Entendeu? No domingo chegamos a atingir 50%, hoje estamos na faixa dos 47%. Né? Quando o ideal é 70%, nós estamos bem próximos. Mas no Brasil não tem nenhuma cidade no Brasil que atingiu o índice de 70%. Né? O estado da Bahia é o 5º estado que respeita o isolamento social. Então, nós estamos aí entre os estados, estamos entre os 5 melhores estados do Brasil. E Ilhéus é a cidade que se destaca. Ilhéus é a cidade que se destaca no isolamento social. E hoje a nossa taxa de contaminação, graças a todas as medidas, não é, que têm sido feitas por você, por Gerbinho, por todos aqui, nós temos cumprido, temos usado máscaras, álcool em gel, quando possível a gente tem usado luvas também, evitado sair de casa, a não ser o estritamente necessário. Todas essas condutas devem permanecer. A população só deve sair de casa se for preciso, tá certo? Se precisar sair mesmo, vou precisar comprar uma coisa que estava fechado há não sei quanto tempo aí, agora eu preciso comprar, não tem jeito, só se for por isso, né? Não quer dizer que quando começar a iniciar a flexibilização do comércio, que a pessoa pode ir para bater perna no comércio, entendeu? Ela tem que se proteger, ela tem que ter toda uma segurança, tá? Bom, e como vai ser definida essa questão das atividades? Quais são as atividades que são consideradas baixo risco, de médio risco, de alto risco?
todo mundo quer saber, quando é que eu vou abrir meu comércio, quando é que eu vou abrir. Antes de vir para cá, eu tive com nosso amigo de Gerbinho, o reeleitor dele, Adriano, pessoal lá do Shopping Popular, quer saber quando é que o shopping vai abrir. Queria mandar um abraço aí para Adriano. Ele mandou um abraço para você, Gerbinho. Diz que está acompanhando aí o programa da rádio pelo Facebook. E sempre acompanha e gosta muito do seu programa. O pessoal da academia está querendo abrir também. Todos os comércios vão ser contemplados pelo plano. Tá? Todos os comércios. Agora, pelo grau de risco, uns vão abrir primeiro e outros vão abrir depois. E isso, a saúde, que foi bem criteriosa nesse sentido, foi um trabalho formidável, um trabalho técnico que foi feito. Estabeleceu critérios econômicos e critérios sanitários para que o comércio, as atividades fossem classificadas em grau de risco baixo, ou grau de risco médio, ou grau de risco alto, né? Os critérios econômicos, a gente se baseou pela quantidade de empregos geradas, pela a contribuição que ele faz tributária ao município e ao Estado, a possibilidade de esperar de quebra, né? Em caso demorasse mais tempo, né? E claro, a questão sanitária, que, como eu falei, que não pode deixar de lado enquanto ainda convivermos aí com esse vírus, né? Que é a capacidade de aglomeração de pessoas, né? Por exemplo, tem estabelecimentos que você chega, que você manuseia produtos, manuseia tudo, põe lá de volta no local. Então, tudo isso foi analisado pela saúde, né? Tem sido, inclusive, observado a nível nacional, né? Anteontem aí, o Estado de São Paulo lançou aí o programa do Estado lá, que é um programa bem parecido com o nosso. O pessoal ainda comentou que São Paulo foi o governador João Dória, né? Inclusive, o pessoal comentou que, já que o nosso já está pronto há mais ou menos uma semana ou mais, o Estado de São Paulo teria copiado do nosso, né? Mas foi coincidência mesmo, porque é bastante parecido. E com base nisso, é que nós iremos definir, né, quais são as atividades e quando irá mudar as atividades. Secretário, o governador Rui também. O governador Rui, ele também ontem já formou uma comissão também, não sei se você viu. A gente tem essa matéria aí, Adilson, onde ele já começa também, em nível estadual, a fazer esse trabalho que vocês se anteciparam aqui. Agora, eu queria perguntar ao secretário, a curva de casos de Covid-19 no Brasil parece mais uma reta em ascensão. O país superou 26 mil mortes e 400 mil casos. Enquanto isso, várias capitais e estados inteiros começaram a relaxar as medidas de isolamento social. A reabertura de comércio fez o número triplicar em Santa Catarina em 3 semanas. Então, o que é que acontece? Nossa região, ela está preparada para essa flexibilização. O que Ilhéus hoje, qual a diferença de Ilhéus hoje com essas outras cidades que estão com esse índice alto? A hora de afrouxar o isolamento é agora. Então explica aí por que a hora é agora, e começar, claro, com toda a cautela. Eu dei uma lida no plano, mas muita gente quer saber por que a decisão aqui em Ilhéus, ela, nesse momento, é de dar início à flexibilização. Gerbinho, eu não posso falar pelo Brasil, certo? O que a gente pode falar é por Ilhéus. Ilhéus está preparada para retomar o comércio? Está. Em todos os locais do mundo, a média de reabertura do comércio após a pandemia foi de 40 a 60 dias de quarentena, certo?
E em alguns locais do mundo chegou a ter lockdown total. Em Ilhéus, nós conseguimos controlar a curva, mantendo os serviços essenciais funcionando. Nós não fizemos lockdown total. Nós não tivemos, como teve na Europa, aquela fila de gente indo para o mercado, brigando para poder entrar no mercado. Nós tivemos fila aqui, tivemos porque era questão do controle sanitário. Era uma fila pequena, não eram filas grandes, você esperava pouco tempo e entrava. Ilhéus não teve esse problema, entendeu? Os serviços essenciais aqui, ele continuou funcionando normalmente. A taxa de contaminação hoje é de 2,8%. É a menor do estado da Bahia. O estado da Bahia hoje tem uma média de 6%. Então por aí você vê, a média do Brasil é ainda um pouco mais alta. Acho que é 6,5%. Tudo isso nos credencia a iniciar. A taxa de isolamento, que eu comentei aqui agora, a taxa de isolamento nossa é a maior do estado. É a maior do estado. Entendeu? Vai haver um número de casos com a reabertura do comércio? Vai. Nós sabemos disso. Entendeu? Nós sabemos disso e estamos preparados. E o nosso plano, o plano que o prefeito Mário Alexandre e a prefeitura de Ilhéus está lançando, ele prevê situações e casos de aumento de casos. Ele criou gatilhos para evitar que, caso haja um aumento de casos, como vai proceder. Tá certo? Foi dividido em 4 fases. A fase 1, que é a fase verde, a fase 2, que é a fase branca, a fase 3, que é a fase amarela, e a fase 4, que é a fase vermelha. Né? A fase 1, a fase verde, é a que nós estamos vivendo hoje. São serviços essenciais que já estão funcionando. Esses estão podendo funcionar livremente. A fase 2, que é a fase branca, são a que nós estamos querendo ir. Né? São aquelas atividades que são atividades de baixo risco. A fase 3, a fase amarela, são aquelas que oferecem risco médio. E a fase 4, que é a fase vermelha, são aquelas atividades que oferecem o grau de risco maior. Né? São aquelas que a gente tem que ter uma atenção. A gente vai reabrir, mas a gente tem que ter uma atenção, né, maior, porque ela tem um potencial um pouco maior do que as demais de contaminação. O senhor vai falando ali, o senhor está falando sobre a fase... Fase 4, a fase vermelha. Não sei nada aqui, eu estou nesse segundo aí, ó. Quando o senhor vai falando sobre a segunda fase aí que o senhor fala, não sei nada aqui. Não chegou nada, cara. Não chegou nada. Quando o senhor fala sobre a segunda fase, né? Que é a fase branca, é isso? É a segunda. Isso, é a segunda. Que a primeira é que nós já estamos vivendo. É a que nós já estamos, que é a fase verde, a gente vai para a fase branca, que é a fase de risco baixo. E o que seria quais seriam esses serviços de risco baixo que o comitê lá elencou como seria de risco baixo? Pelo menos alguns para a gente ter noção. Olha, as atividades, nós vamos estar anunciando, a gente vai informar para vocês aqui em primeira mão quais são todas essas atividades, tá? Mas, por exemplo, eu posso mencionar aqui atividade de calçado, por exemplo. Está dentro dessa... Está dentro dessa atividade, provavelmente uma atividade que vai estar abrindo aí quando iniciar a flexibilização do comércio, tá certo? E aí, voltando ao que eu estava falando, Adilson, como a gente vai avançar de cada atividade? O prefeito vai lançar o plano e aí a saúde vai analisar a situação. A taxa de contaminação, ela vai ver como está a taxa de contaminação diária. Se tiver dentro de índices aceitáveis, né, vão ser colocados os parâmetros, quais seriam esses índices. A gente observando que esses índices estiverem aceitáveis, o que é que nós vamos fazer? Vamos avançar de fase. Se esses índices estiverem já em alerta, nós não vamos avançar. E se esses índices estiverem, num caso muito crítico, nós vamos retroceder para a frase anterior. Entendeu? O governo do estado da Bahia, inclusive, o Rui Costa, ele está elaborando uma comissão para estudar
a abertura do comércio. Então você vê que o estado da Bahia já começou a flexibilizar. Aí eu gostaria que depois, você vai ler essa parte aí? Não, algumas atividades aqui que vão começar a flexibilizar. A gente pode citar aqui lojas de artigos esportivos, né? Ela está nessa relação. Nessa primeira fase agora. Loja de vestuários, né? Está também relacionado aí. Concessionárias e revendas de veículos, né? E outras atividades. São de baixo. E outras atividades. Assim, eu não gostaria de, nesse momento, estar relacionando, não é para não criar uma ansiedade desnecessária e tudo, entendeu? Mas isso tudo no momento certo, até segunda-feira, vai estar as relações das atividades que vão poder estar funcionando. Segunda-feira sai o novo decreto, seria isso? Até segunda, eu acredito que antes já deva estar saindo aí. Bom, se for possível, secretário, no sábado ou no domingo, isso deve já estar pronto, que o prefeito vai sancionar, vai assinar o decreto. Se possível, chegar às nossas mãos, através do nosso WhatsApp, puder enviar para a gente, para logo na segunda-feira de manhã, quando entrarmos aqui às 7 horas da manhã, a gente já está passando essa informação para a população. Questão, você acha, será o transporte coletivo, pelo menos aí 50%, será que vai estar nessa fase branca aí também? Olha, esse plano ele não foi abrangido as escolas, não foi abrangido o transporte coletivo, não foi abrangido a questão dos cultos e das igrejas, né? E tudo isso ele foi discutido, está sendo discutido separadamente. As igrejas já foi até discutido, já foi aprovado, né? O transporte está sendo discutido, né? Também. O prefeito tem realizado reuniões quase que diárias com as empresas de transporte público, né? Colocando a necessidade da importância da divisão de como, né, os passageiros vão entrar dentro do ônibus, não pode ter passageiros sentados, aquela questão da higienização, cada fim de linha tem que ter higienização total do ônibus. Então, isso tudo o prefeito está sentando, discutindo com as concessionárias de ônibus, né, para que quando voltar a funcionar, tenha toda essa preocupação, né? Então, assim também que tiver definido, vocês vão ter ciência aqui, a prefeitura vai estar informando aqui, vocês vão, logo, todo mundo vai estar sabendo. Saiu uma matéria aí, está circulando aí nos blogs, que no dia 10 ela está sendo bem específica, mas vindo da tua parte a informação, ela é mais fidedigna. Que essa matéria está circulando aí dizendo que no dia 10 de junho a rede hoteleira volta a atuar. Aí cita, com restrições e tal, enfim. Procede isso, que a partir do dia 10 os hotéis vão voltar a funcionar? Olha, a rede hoteleira, ela faz parte do plano de reabertura, certo? Se não me falha a memória, ela deve estar aí naquela categoria de risco médio, certo? A reabertura, na verdade, os hotéis eles não foram fechados, né? O que foi proibido, teve uma decisão do prefeito, foi de que locais onde tivesse pessoas contaminadas não poderiam receber hóspedes, certo? Acontece que hoje no Brasil, quase todas as cidades já tem pessoas contaminadas. Então, muitos hotéis optaram em fechar. E sabia que a quantidade de hóspedes ia ser bem baixa. Agora, os hotéis que estiverem recebendo profissionais, né, que estejam atuando em serviços essenciais, médicos de outros estados que tenham vindo para Ilhéus, por exemplo, eles vão poder estar recebendo esses profissionais. Entendeu? Então, não houve o fechamento do hotel. Agora, para o hotel voltar a funcionar, para receber turistas, aí só posteriormente vai ter que ser aguardado o momento da fase dele, e isso só vai ser possível se o cenário da saúde for propício a isso, a gente poder avançar de fase, como eu expliquei aqui. Aí você me perguntar, vai abrir dia 10? Vai depender do cenário. E assim, a informação que eu tive, através da Secretaria de Saúde, é que dia 10 ia ter uma entrega
aos hotéis dos protocolos para poderem funcionar. Mas não Entendeu? quer dizer Funcionar que já para vão turistas. funcionar a partir A do informação que eu tive da Secretaria de Turismo teria sido essa. Então eu acho que entrega de protocolo para que eles se atualizem. para que eles para poder funcionar, para receber turista, a partir de quando for permitido que eles abram, eles seguirem aquele protocolo. Entendeu? Um protocolo que está sendo feito junto com a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Saúde, que é quem está passando todas as normas, as diretrizes sanitárias e tudo, junto com a turma lá da vigilância sanitária. É importante essa sua colocação, porque aí a gente vê que então faltou isso, né, doutor Jefferson, na matéria, informar que vai ser entregue um protocolo para que daí possa sim seguir o passo a passo. A gente percebe que é uma ansiedade, né? Está todo mundo ansioso. Todo mundo ansioso, querendo querendo retomar e se antecipar, mas a gente também aqui, secretário, tem ressaltado muito cuidado do comitê de crise, as cautelas, né? O prefeito sempre abraçado com a ciência aí, tomando as decisões na hora certa, isso é importante. Mas a gente sabe também que muita gente precisa voltar a trabalhar, né? A gente sabe também que com o trabalho que foi feito, com esse achatamento aí, com 2,8 de índice de infecção, a gente realmente, nossa cidade está preparada para dar início a uma flexibilização. A gente tem essa consciência, até porque a gente vem acompanhando as informações dia a dia do Comitê de Crise, as informações da Secretaria de Comunicação. Agora, secretário, a gente queria saber mais essa reabertura do comércio. Existe todo um plano que foi montado pelo Comitê de Crise, nesse assunto específico, direcionado por sua secretaria. A prorrogação das obrigações tributárias, o Programa Sustentável de Desenvolvimento, o Ilhéus Comércio Online. Então fala um pouco de tudo isso aí para a gente, aí, para o nosso ouvinte, secretário. Jarbinho, a reabertura do comércio, ela faz parte da retomada da economia de Ilhéus. Certo? Faz parte do projeto aí de retomada da economia de nossa cidade. A proposta da retomada e do fomento da economia começou a ser discutido lá atrás, já em dezembro de 2019. Você, na época, era o secretário de Desenvolvimento Econômico. Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Urbanismo era uma secretaria maior. Né? Você apresentou algumas propostas para atração de indústrias e geração de empregos, né? Através de projetos que a gente previa contemplar a atração de indústrias, de distribuições e logísticas, né? A atração voltada para hotéis, né? Ampliações de hotéis, construção de novos hotéis e tal. É um programa que você apelidou de Proturismo. Você lembra disso, né? O programa de desburocratização das atividades econômicas, né? Você discutiu com o prefeito e o prefeito assinou aquele decreto lá, flexibilizando a recepção, facilitando para que algumas atividades pudessem ter fácil acesso à sua abertura e começassem a funcionar, né? Há outro projeto que fala sobre voltado para a construção civil, né, que tinha a questão da flexibilização da lei de uso e ocupação do solo, trazer para cá aquela indústria de peixe, que vai fazer uma fazenda de peixe aí, a Ocean Forever. A legislação, né? A legislação, para que Ilhéus não tinha no seu zoneamento para poder fazer uma atividade de pescado, e você permitiu que isso fosse feito, né? E isso, Jarbinho, hoje vai ser um dos pontos principais para a retomada da atividade. Semana que vem o prefeito já marcou uma reunião com toda a turma da economia, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Meio Ambiente, e todo mundo vai sentar e a gente vai discutir esses projetos e outros projetos
que é para a retomada da economia de nossa cidade, para trazer emprego, trazer empresas para cá, entendeu? Logo após que passe essa pandemia. No momento, ele também já tomou algumas decisões que foram precisas, né? Você sabe que boa parte do comércio estava fechado, não estava gerando renda para poder pagar as suas obrigações, e o prefeito, com muita sensibilidade, né, reconhecendo a dificuldade dos comerciantes em cumprir com isso, ele suspendeu e prorrogou esses compromissos tributários, né, o IPTU, ISS, a taxa de alvará, né, prorrogou, facilitou com o parcelamento. Então a empresa que não pagou, ela vai poder pagar numa outra oportunidade. E além disso, teve outra medida também aqui. A medida de apoio ao comerciante, mais uma medida de apoio, foi o Ilhéus Comércio Online. Você pode, quem quiser, pode acessar lá, é o comércio.ilhéus.ba.gov.br, comércio.ilhéus.ba.gov.br. A empresa pode ir lá, cadastra a sua empresa, certo? Ela vai ficar disponível lá no site da prefeitura, no site lá específico para isso. O consumidor que quiser procurar algum serviço vai lá, acessa, e existe um mecanismo que ele pode entrar em contato direto, conhecer a empresa e entrar em contato direto com a empresa, tá? É uma ferramenta aí que a prefeitura está lançando, foi lançado na verdade já na semana passada. A ideia é que nesse momento do comércio fechado, o consumidor possa ter acesso às empresas, né, entrar em contato direto e permitir que de forma online ele possa fazer aquela negociação, comprar um produto que precisa, pedir uma comida em casa. Já chamado e-commerce, né, que as pessoas... E-commerce. E-commerce que já funciona, né? Entendeu? Então a ideia é justamente essa, é facilitar, né, é ajudar o comércio nesse momento difícil, né? E assim, Jardim, a gente sabe que a partir de amanhã que eu falo, pós-pandemia, né, nós vamos viver um novo normal, né? A gente tem ouvido essa expressão aí sendo muito utilizada aí. A partir da pandemia, a gente vai encarar o mundo de uma forma diferente, né? As relações de comércio, elas vão agora se intensificar através da tecnologia, da forma digital. O município de Ilhéus não podia ficar de fora, é mais uma forma de incentivar, né, de que isso, a gente esteja por dentro das mudanças que vão ocorrer aí no mundo. Gerbinho, inclusive, a gente discutiu, Gerbinho, aquele projeto de lei de startups, já prevendo que a tecnologia viria a chegar na nossa cidade aqui, as inovações. Então, a ideia é que essas empresas locais, né, possam utilizar desenvolvedores, empresas de inovação e tecnologia local, e a gente, com isso, a gente possa criar aqui todo um ambiente de negócios autossustentável. Adilson, o secretário, ele faz referências a alguns atos, medidas que foram tomadas pela secretaria, porque eu ocupei a secretaria 6 meses, de junho a dezembro. E a secretaria era SEND, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Urbanismo. E foram 6 meses de trabalho árduo, realmente, de muita qualidade. E o secretário hoje trabalhava junto comigo na secretaria. E a gente, na verdade, deu início a esse novo trabalho de desenvolvimento que Ilhéus vem passando, e naquele momento a gente tinha que preparar Ilhéus. A gente não sabia de pandemia, mas a gente sabia que existia a necessidade de modernizar a legislação de Ilhéus, existia a necessidade de atrair os investidores aqui de uma forma mais segura, e a gente desenvolveu esse trabalho dia a dia. E tudo que ele falou aí a gente criou na secretaria. O que acontece?
Eu voltei para a Câmara em dezembro, o Vinícius assumiu a secretaria e infelizmente chega essa pandemia, muito complicado. E o que facilita o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é um trabalho competente, a gente acompanha o trabalho, é um trabalho de nível, eu falei isso aqui ontem, Ilhéus trabalha hoje com nível técnico-científico lá em cima, é exemplo para o Brasil todo, em termos de cidades, interior da Bahia. E esse plano de PSD, Plano Sustentável de Desenvolvimento, que nós já tínhamos feito. Como é o nome do plano, rapaz? PSD. PSD? É. PSD, né? Plano Sustentável de Conheço o Desenvolvimento. partido com esse nome. Mesmo nome. É, Coincidência, né? É, coincidência. Aí o que acontece? Esse plano ele voltou agora. Esse plano nós já tínhamos enviado para a Câmara, mas ele volta, porque era um plano que já estava prevendo, já estava e foi elaborado para um desenvolvimento sustentável, mas ele teve que voltar para adaptar esse plano a essa nova realidade. Por quê? Porque esse plano que já estava pronto, ele vai ser adequado a essa nova realidade para ajudar Ilhéus pós-pandemia. Ele foi desenvolvido em um período para uma realidade daquela época. Só que nós estamos vivendo hoje outra realidade. Então, nós vamos precisar mais dele ainda. Precisar dele para utilizar e então, ser vamos usado adequá-lo à realidade hoje, talvez que a gente não tinha noção do que ia acontecer. E Vinícius resolveu isso muito bem. Parabéns, secretário, parabéns ao governo Mário Alexandre. Agora, secretário, Adilson, você tem ouvido muito 2.5, 2.7, né? Infecção de Ilhéus está em 2.8, né? Você tem ouvido isso diariamente? Isso é o que mais se comenta. Então, o que acontece? Banda de segurança. Considerando a quantidade de leitos de retaguarda de UTI, o centro de atendimento Covid-19, os leitos clínicos e a quantidade de atendimento por médicos e profissionais de saúde dos pacientes ativos, consideramos que uma margem de segurança de crescimento de infecção se situaria dentro de uma taxa de crescimento diário de casos de 2,5, abaixo do ideal. 3,6, curva ideal, luz verde, acima disso, luz amarela. O índice de 5,5 de crescimento de casos por dia já estaria bem fora da curva ideal e acionaria a luz laranja. O estado da Bahia está com a média de 6% de crescimento dia. A partir de 8,3, a situação passaria a ser considerada fora do controle. Aspiral de crescimento descontrolado, luz vermelha. Esse termômetrozinho aqui, Edilson, 3,6, 3,7, 5,5, 6,1, 8,3, é o termômetro que mede a velocidade dessa infecção para que as medidas possam ser tomadas. Então, isso aqui, secretário, eu vou querer que você comente um pouco, porque nós estamos em 2,7, 2,8, nos permite iniciar a flexibilização. Mas se chegarmos a 3,6, até 3,6 pode avançar livremente. Mas entre 3,7 e 5,4 deve ter avaliação da saúde já para ter algum avanço. Então, isso quer dizer que a gente precisa, mesmo com a flexibilização, ter todo cuidado, secretário. Máscara, álcool gel, distanciamento, é isso? Agora mais do que nunca, né? Porque como nós falamos aqui, quando nós reabrirmos o comércio, a possibilidade de ter um aumento da taxa é o que é esperado, né? Porque mais pessoas vão começar a circular e tal. Então, todas as atenções, elas vão ter que ser redobradas agora. Cada loja, a prefeitura vai informar um protocolo geral de funcionamento para todas. Mas o ideal é que cada loja, cada estabelecimento tenha o seu plano de ação. Né? Vamos supor que apareça uma pessoa, um funcionário, né? ele seja contaminado, o que é que o dono da loja vai fazer? Entendeu? Então vai ter ele tem que ter já saber o que vai fazer. Ele vai pegar aquele funcionário, né? Vai ter que fazer uma desinfecção na loja, os demais funcionários têm que fazer um teste em todos, para só depois que a loja esteja fora de risco, ela possa reabrir. Entendeu? Então a gente vê aí que é uma reabertura
A gente vê Controlada. que uma reabertura controlada, né? Controlada. De forma, acho que eu tô sem áudio, doutor. A gente vê que é uma reabertura praticamente controlada e que não vai ser fácil para os empresários se adaptar a essa nova realidade que nós estamos enfrentando. Não vai ser fácil para ninguém, não está sendo fácil para a prefeitura, não está sendo fácil para os comerciantes, né? As pessoas que têm seu emprego estão preocupadas, entendeu? Está todo mundo preocupado, mas nós vamos ter que conviver com isso. O comércio já são mais de 60 dias fechado, né? O impacto que isso está trazendo na nossa economia é grande, mas assim, nós vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade. A Gerbinho falou aqui sobre a questão dos critérios para a mudança de fase. Foi importante, Gerbinho, você ter dito isso, para a gente mostrar que não vai ser aberto de forma aleatória. Né? Nós não estamos simplesmente, vamos reabrir, vamos flexibilizar o comércio, não é isso. Né? Ele está sendo, primeiro, como eu disse, né, todas aquelas medidas que foram tomadas, né, só está permitindo que a gente discuta a flexibilização agora, porque as medidas responsáveis foram feitas lá atrás, foram tomadas lá atrás. E nós não vamos abandonar elas, e para que seja possível a flexibilização do comércio, outras vão precisar ser feitas. Tá? E o critério para a mudança de fases, com base na taxa de crescimento diário de casos, como o Gerbinho falou aqui, é importantíssimo para que a gente tenha esse controle. A gente saiba como vai responder o crescimento de casos com a abertura do comércio. Por isso que nós vamos estar abrindo em fase. Primeiro a gente abre um grupo menor, aquele grupo de baixo risco, e aí a saúde vai analisar qual o impacto que isso teve na sociedade. Qual a taxa de contaminação? Cresceu, manteve, diminuiu? E aí agora a gente pode avançar para outra fase? Você está entendendo, Adilson? Como é que vai funcionar? O controle todo como vai funcionar? E isso é importante, aí eu peço ajuda sua, de Gerbinho, que está sempre aqui diariamente, alertando os donos de comércio, né, que são ouvintes aqui do seu programa, alertando os funcionários da necessidade de se cumprir os protocolos, tá? Para evitar que a gente consiga flexibilizar e ter que retornar depois para a fase dos serviços essenciais, ou quem sabe até um lockdown. Já pensou? Entendeu? Ninguém quer lockdown aqui, a gente não queria nem fechar o comércio, fomos obrigados, né? Diante da teria que ter tomado essa decisão, porque se não fosse tomar essas medidas, nós estaríamos num cenário aqui bem diferente. Com todas essas medidas, nós temos uma taxa de contaminados aí de quase 500 que foram contaminados. Óbvio que uma boa parte já se curaram, mas nós temos com 29 óbitos na cidade, né? Então, com todas essas medidas que vocês tomaram, a gente vê que ainda tivemos baixas. Imagine se não tivesse adotado essas medidas. Secretário, são 13 horas e 2 minutos. Eu vejo que tudo agora está dentro desse decreto, que provavelmente entre sábado e domingo ele vai estar sendo já... Até segunda ele sai publicado. Segunda sai publicado. Assim que sair, eu mando caminho para vocês aí. Entendeu? As suas explicações, para mim, elas foram satisfatórias, entendendo que vai ser liberado agora uma parcela pequena de serviços para funcionar. Aí depois dessa fase, vamos estudar se já avançamos para outra fase para ir liberando. Então, não é nada como a gente vê as pessoas aí sem informações precisas, saltando na mídia. A exemplo da questão dos hotéis. Os hotéis, na realidade, eles não estão fechados, mas eles estão com restrições. E nessa abertura agora, não quer dizer que dia 10 já se abra o comércio. Dia 10 entrega-se um protocolo para que eles agora analisem, e daí vai ser dita uma data para que eles possam agora voltar a funcionar dentro dos critérios que vai ser passado para eles. Então, foi bastante esclarecedora. Eu espero que segunda-feira a gente possa aqui na Baiana, Dr. Jefferson, já estar informando esses comércios, ou seja, esses serviços que vão estar já liberados para funcionar, e informar também aqui quais as medidas que esses estabelecimentos vão ter que adotar
para justamente estar com seus estabelecimentos funcionando. Adilson, a gente, antes de encerrar, você vai chamar uma matéria aí da pauta para poder a gente comentar aqui, junto com o Vinícius. E eu vou querer agradecer aqui a Vinícius pela participação. E Vinícius, Adilson, também é um grande amigo meu, é um amigo de muitos anos aí juntos. Vinícius, você vê aí, ó, remador, jogador de futebol, Rapaz, lutador de judô, Vinícius. eu já Ele Você não rapaz. quando eu falo assim, ninguém não acredita não, mas... O prefeito Mário fez uma live com Jamerson do Agravo, né? Aí Jamerson foi brincar na live e o secretário Vinícius era craque de bola. Mas Craque de não bola, acreditou. batava no peito, baixava O prefeito- e metia lá na gaveta. O prefeito Lá na não gaveta. acreditou, o prefeito não acreditou. Não é possível com aquele corpo todo, ainda bem que você mais Mas, um aí, testemunho. mas ele vai emagrecer, Só ele essa vai semana é o emagrecer. segundo testemunho. Ele vai emagrecer de novo e vai voltar. E ali, Judoca. judoca. E bom, além disso tudo, um grande advogado, né? Um advogado que veio de uma geração... A advocacia, realmente, isso aí é indiscutível. A gente sabe que é um brilhante processualista, veio da geração, da minha geração, foi meu colega de faculdade. A gente também foi sócio, a gente tem uma história junto e tem uma coisa aqui que eu vou falar para vocês, que Vinição, ele é muito competente quando ele assume a responsabilidade de fazer algo muito inteligente. E a gente fica feliz que ele está fazendo parte desse comitê de crise, está ajudando a nossa cidade por esse momento tão complicado, está sendo importante no governo Mário Alexandre, né, ocupando uma secretaria importante. E a gente percebe que vai ser difícil, não vai ser fácil, mas Ilhéus, com toda essa geração, com a vontade política e administrativa do prefeito Mário Alexandre, com o grupo que o prefeito Mário Alexandre vem abraçando para cuidar do nosso povo, nós vamos conseguir sair dessa. Então, Vinícius, a gente vai comentar uma matéria, ele escolhe lá. Eu quero que ele escolha uma lá para a gente bater de cá, porque o público quer saber também, eu não sei qual que ele escolheu, porque a gente tem uma pauta aqui, que nossos ouvintes, ele nos ajuda a fazer uma pauta. E aí são assuntos que são discutidos em Brasília, Salvador, e você hoje vai fazer esse bate-bola. Esse bate-bola vai ser em 3. E agora aqui tem que falar. Pegadinha, isso não estava no script. Tem que falar a verdade que o povo quer ouvir, viu? E com embasamento jurídico, porque é falando direito. Vamos lá. Já que eu estou aqui ao lado de dois advogados, eu vou pegar essa matéria aqui sobre o funcionamento do STF. Marco Aurélio diz que hipótese de virar a mesa com Forças Armadas está fora de cogitação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, afirmou nesta quinta-feira, dia 28, que para ele não passa pela cabeça a hipótese de um engajamento das Forças Armadas em qualquer tentativa de virar a mesa. Segundo o magistrado, não há espaço para esse tipo de retrocesso. Mello foi questionado pela TV Globo sobre comentários do presidente Jair Bolsonaro e do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Após a operação desta quarta-feira, no inquérito das fake news, os alvos da operação são aliados do governo. Jair Bolsonaro afirmou que ordens absurdas não se cumprem e que tem as armas da democracia nas suas mãos. Já o filho, o Eduardo Bolsonaro, falou sobre a necessidade de adoção de uma medida enérgica pelo pai e sobre a aproximação do que entende ser um momento de ruptura. Aí eu gostaria, doutor Vinícius, que o senhor agora saísse do campo do comércio e entrasse daqui no campo da política e do jurídico e do direito. Qual o comentário que você faz e avalia essa matéria e esse posicionamento do pai e do filho? Eu não tenho advogado porque eu não posso exercer advocacia por causa do cargo que eu tenho ocupado. Mas eu acho que de certa forma, o ministro Marco Aurélio tem razão. Eu acho que no momento que a gente vive hoje, não cabe mais a ação de Forças Armadas para interferência de poderes, né? Eu acho que a gente estaria voltando aí para 30, 40 anos atrás. Hoje, o estágio da democracia que nós vivemos hoje, nós temos que suportar, né? Nós temos que aguentar a divergência
né, política, a divergência ideológica, as divergências de pensamentos jurídicos, né, e de pensamentos políticos. E é assim que se constrói um país, é assim que se constrói a democracia, não é? E é assim que se fortalece cada vez mais a nossa democracia. Agora, por outro lado, nós não podemos deixar de salientar que tem havido uma interferência muito grande entre poderes, principalmente do Poder Judiciário no Poder Executivo, né? É um ativismo judicial, né? É um termo que se utiliza para isso, o ativismo do Poder Judiciário, né? E quanto que a gente sabe, Gerbinho sabe mais do que eu aqui, os poderes eles são independentes e harmônicos entre si, né? Um poder não pode interferir no outro. É justamente isso que dá base à democracia. É o check and balance, né? Até lembrei até do termo de onde originou, foi um termo utilizado em inglês, que são os freios e contrapesos, né? Do Estado Democrático de Direito. Então, o Poder Judiciário ele não pode interferir em decisões do Poder Executivo, assim como o Poder Executivo não pode interferir no Poder Judiciário, entendeu? Se o Executivo toma uma determinada decisão, ela tem que ser respeitada. Se o Judiciário dá uma decisão, essa decisão do STF, ela tem que ser cumprida. Então, é aí que você vai funcionar a questão da independência. O STF, eu acho que tem tido em algumas situações, não é, uma interferência dentro do Poder Executivo. Eu acho que deveria ter uma diminuição relacionada a isso. E também não é o caso do Executivo interferir dentro do Judiciário. Dizer que vai mandar fechar o Judiciário, não é, com um jipe e um soldado, não é assim que funciona nesse estágio da democracia. Eu não sei como é que Gerbinho pensa, eu quero ouvir agora de Gerbinho. Gerbinho... Eu vou deixar a bola com vocês dois aí agora, porque ele disse que o Judiciário está interferindo no Executivo, né? Na sua visão, você vê que existe excesso do Judiciário, do STF no Executivo. E aí, doutor Jefferson, você concorda ou discorda? Adilson, primeiro eu queria ressaltar que o Bolsonaro, ele e os filhos de Bolsonaro precisam entender que não existe no Brasil de hoje, mais espaço para uma interferência militar no governo. Não existe espaço. Ele está blefando quando ele fala, não aceito mais, foi a última. Ele está blefando, porque o general Heleno já pediu menos ontem. Não sei se você viu. O general Heleno já pediu menos, porque ele sabe da realidade. Fala, não, intervenção militar não é boa em lugar nenhum, não resolve nada. O general Heleno falou isso ontem. E ele disse mais, não falei o nome do ministro, naquela nota ali eu falei assim, meio subjetiva, já saindo do problema. Por quê? O povo brasileiro não aceita interferência militar mais. Não aceita. E eu falo isso porque às vezes a gente esquece, e na política existe gente que pensa absurdos. Foi você, foi eu, foi Vinícius, quem falou lá atrás, antes dessa interferência que hoje dizem ter, que fechava o STF com cabo e um soldado. Quem falou isso? Falou, a palavra dele, o STF fecha com cabo e um soldado. Essa realidade... Um jipe e um cabo. Um jipe e um cabo. Essa realidade que eles trazem na cabeça deles é uma realidade que não existe no Brasil. Vivemos um país democrático de direito que você pode discutir e falar tudo aqui no Brasil. É um país democrático, suas opiniões, mas você não pode querer impor o seu pensamento, o que você acha, sobrepor isso às instituições. Isso não existe. E outra coisa, quando você tem interferência do STF, se tiver, recorre.
Recorre. Você usa dos recursos necessários quando você não gosta de uma decisão judicial. Pelo menos foi dessa forma que eu aprendi. E outra coisa, eu vou lhe mostrar uma coisa. Se o ministro entra com habeas corpus, existe um erro aí processual, sim. Existe uma violação jurídica aí, sim, no meu entendimento. Mas na hora que ele entra com habeas corpus, que é um recurso, é um remédio judicial, ele está respeitando a ordem. O Estado respeita a ordem. Aí você fala uma merda, uma besteira, entra com recurso processual, então não precisa falar besteira. Não precisa falar besteira, porque na hora que você entra com recurso processual, você está reconhecendo a autoridade da ordem. Então, às vezes, o que está prejudicando é falar muita besteira. Falar coisas por falar. Fazer entrevista na porta do Planalto. Corona Fest parece até que acabou o Corona Fest. Ontem ele chegou o palavrão lá. Mas ele está dando agora uma coletiva. Ele parou, aquele povo todo deu diminuída. Mas essas coletivas saem no calor da emoção, chega lá, fala um bocado de besteira. Isso cria uma insegurança governamental, uma fragilidade governamental. Por que, Vinícius? Eu estou falando isso porque eu não entendo você beneficiar 130 milhões de pessoas, acho que foram, do benefício, acho que foram 130 milhões de pessoas, com valor de R$600, porque você sabe que as pessoas precisam comer nesse momento. Você tem essa atitude, você chega no microfone, fala algo contrário das ações. Eu não entendo você aprovar 60 bilhões para socorrer os estados e municípios e sair todo dia às 6 horas e falar tudo o contrário do que você está fazendo. Então, essa fragilidade de não falar, entendeu? De não conter as emoções e saber que as palavras geram efeitos políticos, geram instabilidades, é que acaba prejudicando o próprio governo. Prejudica o próprio governo, porque você tem a popularidade caindo, com ações que foram tomadas efetivamente excelentes, se você botar na análise de necessidade da população, entendeu? Você vem com um ministro que vem fazendo um trabalho bom, aí você, por vaidade, por sustentar um remédio que ninguém sabe se é bom ou não bom, você tira o ministro, aí você bota outro ministro médico também, é um direito do presidente mudar o ministro, aí você bota um outro ministro médico e você tira também, porque esse ministro também tem que fazer o que você quer falar e o que você quer ouvir. Então esses atos acabam fragilizando o governo, que você, se você fizer uma análise aí técnica, o governo não é um governo ruim. Mas você tem que entender que quando você fala demais, o que é que sua mãe dizia? Acreditado, quem fala demais tem o quê? Dá bom dia, cavalo. Quem fala demais dá bom dia, cavalo. Esse ditado na política acontece. Aí vem a fragilidade, oposição existe em todo canto. A oposição não vai trabalhar em cima da fragilidade, da voz, do falar, da falar besteira. Entendeu? Por quê? O governador Rui Costa acabou de sancionar uma lei, R$20 mil de multa para quem fizer fake news na Bahia. Sabia dessa? R$20 mil para quem fake news na Bahia. Porque o fake news, o nome já está falando em ilicitude. É uma notícia falsa. Fere honra. Calúnia, difamação e injúria. Está no Código Penal. Que novidade tem? A novidade é só uma. O meio que essa notícia se propaga. A novidade é o WhatsApp, é o Facebook. Mas que a conduta ela já é ilícita, ela já é ilícita. E aí você vai contra uma decisão que está... Não, se você não está fazendo fake news, prova que não está fazendo fake news. Mas há muito tempo é crime você desonrar, difamar e caluniar as pessoas. Há muito tempo isso já é crime. Essa notícia falsa sua gera efeitos na esfera criminal, que é a esfera ainda mais protegida e mais importante no nosso ordenamento jurídico. Ela extrapola o cível porque ele dá prejuízo, a sua imagem lhe dá prejuízo financeiro, que aí vem o dano moral. O dano moral é cível. O dano moral é cível.
né? Pode ser psicológico, né? Vem o prejuízo nas finanças. Às vezes você tem que fechar a empresa, às vezes você é profissional liberal, sua clientela diminui por aquelas notícias falsas. Está lhe causando problemas cíveis. Mas ainda mais causa problemas na esfera penal, na honra, fere a honra da pessoa, subjetiva e objetiva, quando você comete uma difamação, uma injúria ou uma calúnia. Então você ser contra um ministro que está ali do STF dizendo que fake news não pode se fazer porque fere o Código Penal, tem uma lesão cível, e aí você vai sustentar o quê? Então, sustente, não está dizendo que não pode fazer campanha, mas não pode se fazer campanha falsa, com notícias falsas. Você não pode estimular o ódio e a moralidade das instituições que são os pilares do Estado Democrático de Direito. Então, quando a gente fala em interferência, a gente tem que ter cuidado para essa interferência, às vezes, que não é o caso desse relator, mas às vezes muita gente ressalta a interferência com argumento político, mais político por interferência. Porque quando Lula foi ser ministro de Dilma, e quem foi que disse que não podia? O STF. Dilma queria botar Lula ministro. Quem foi que disse que não podia? O STF. Ali não era interferência? Agora é interferência? Então vamos trabalhar com a interferência na questão. Também sou contra qualquer tipo de interferência dos poderes na análise jurídica, técnica, constitucional. É só essa diferença, eu concordo com isso. Se essa interferência ultrapassa isso aí, é um problema. Porque os poderes são harmônicos, mas são independentes. Mas se essa interferência, ela traz como justificativa uma posição política, temos que ter cuidado. Você pensou que eu ia fugir. Você pensou que eu ia fugir. Mas a gente não foge não. A fala do Eduardo Bolsonaro e também a fala de Bolsonaro. Só a do Eduardo. Como é que vocês analisaram? Vinícius, como é que você analisou a fala dele? Em falar em uma ruptura dos poderes. Eu acho que Gervinho foi feliz aí ao dizer que, na verdade, é o blefe, né? Que eles falam a todo momento. É o excesso de informações que, às vezes, ele passa para a sociedade, talvez até com o intuito de confundir. Tem muita, eles estão blefando na maior parte daquelas falas ali? Eu acho que nesse caso específico, sim. Eu acho que Gervinho tem razão. Muito bem, são 13 horas e 21 minutos, hoje é sexta-feira, a gente vai ficando por aqui. Já me deu fome, já estou com fome já. Ele fala assim porque eu levanto 5 da madrugada, amigo. Então eu venho para aqui, para a rádio, às 6h20, mais ou menos, cheguei um pouco antes. Mas até agora, como vai chegando agora, a bateria vai descarregando. Olha, Fábio Roberto está chegando aí com o programa para começo de conversa. Antes de encerrarmos, deixar aí agradecer a todos pelo carinho da audiência. Segunda-feira nós estamos de volta aqui, mais uma edição do programa Falando Direito. Fabão, vou passar o bastão para você. Você está bem, já almoçou? Já almoçou, comeu, chegou de casa. A mulher fez uma comida boa para ele, ensopado hoje. Ele está tranquilo, está sossegado. Agora a gente está aqui, ainda 1h30 vai dar, meu amigo, se almoçar. E tudo fechado. Espero que na próxima semana tenha um restaurante aberto para a gente aí almoçar. Eu vou almoçar por do Secretário, é esse tipo de... A gente fez aqui, no final, finalizou sua entrevista, e a gente entrou aqui para você ver como é que o programa é feito todo dia. E é esse tipo essa forma de fazer o programa que a audiência tem crescido muito. Porque a gente, na verdade, a gente não entra numa esfera política do comentário. A gente acaba também sendo político, porque todos nós somos políticos e praticamos política o dia todo, né? O societas, os bijus, onde está a sociedade, né? Está o direito e a pessoa... Latim, grego e hebraico. E nós, seres humanos, somos um ser político. Direito puro. Então, o que acontece? A gente precisa ter essa consciência, mas a gente eleva o nível do comentário, das matérias, e fez com que a gente conseguisse trazer uma audiência importante para o nosso programa,
que hoje foi presenteado com sua presença aqui, também comentando a matéria com a gente aqui. Então foi um prazer estar com você aqui, pode ter certeza disso. O Falando Direito aqui está à sua disposição. Se tiver alguma informação lá, manda aí para o WhatsApp da Baiana, para o meu, para o Adilson. A gente vai estar aqui divulgando, a gente vem fazendo isso diariamente. E sucesso aí. E que todos nós possamos daqui a 3, 4 meses estar em uma fase bem melhor que a desse momento. Secretário, queremos agradecer a sua participação. Obrigado por ter vindo e um bom final de semana, tá bom? Obrigado, eu que agradeço. Eu que agradeço, Gerbinho e Adilson aí. Mais uma vez eu vim aqui ter a oportunidade de vir falar para os seus ouvintes aí. A audiência que mais cresce aqui, eu acho, nesse horário aí, é o programa Falando Direito. Não apenas no rádio, mas a turma aí tem acessado pelos aplicativos, tem assistido aí Estamos ao vivo ali no Instagram e no Facebook. as redes sociais, entendeu? Modernizando a forma de comunicação, inovando aqui. Eu também desejo sucesso a vocês aqui, cada vez mais tem uma audiência maior, viu? E eu fico feliz em estar aqui falando para a sociedade, explicando as ações do governo, o que é que o governo tem feito para melhorar a vida do cidadão, como nós estamos atuando para combater aí e vencer o coronavírus, que nós vamos passar por isso e vamos vencer, eu não tenho dúvida. E no final, não é, como nós vamos retomar a nossa vida, o nosso dia a dia, retomar a nossa economia, como vai ser com a abertura do comércio aí. E estou à disposição, tá? Assim que o decreto estiver pronto, eu encaminho para vocês aí, encaminho para Gerbinho, viu? E qualquer outra novidade aí, a gente está à disposição aí para auxiliar no que for necessário. Muito obrigado. Em primeira mão, mandou aqui, a gente divulga aqui na Baiana. Olha, são 13 horas e 26 minutos, tem duas solicitações aqui, eu vou passar para você o seu WhatsApp, você dá uma analisada e aí você conhece, você dá o seu retorno. Adilson, tem uma pergunta ali, só para encerrar, Sim. que o Diego me passou, que tem um ouvinte que quer saber, doutor Vinícius, se o delivery, em qualquer atividade, ele é permitido. O delivery, geralmente ele é utilizado naquelas atividades de alimentos, né? Mas aquela atividade que esteja exercendo mediante entregas, né? O telefone ou de forma online, ele também pode ser feito entregas, né? Delivery também de outros produtos sem problema nenhum. Entendeu? A atividade delivery, ela está sendo permitida e não tem qualquer impedimento relacionado a isso. Muito bem, 13 horas 27 minutos, 13h27. Manolito está lhe mandando um abraço aqui. E ele, inclusive, ele está lhe respondendo, né, Manolito? Mandando outro abraço para você. Inclusive, ele mandou aqui um áudio e umas fotos. Eu vou encaminhar para você. Eu vou atender você aqui, Manolito. Estou saindo do ar e lhe atendo agora. Aguarde só um minutinho. São 13 horas e 30 minutos praticamente, 13h27. Vem aí Fábio Roberto com o programa para começo de conversa. Estamos indo embora. Um abraço, gente. Bom final de semana. Lembrando sempre das precauções nesse momento. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Falando Direito.